E aí, como estão vocês? Hoje a nossa pílula está sendo gravada, tá? Ora eu entro ao vivo, ora eu faço gravado, vamos alternando. 2026, muitas novidades. Vem aí nossa newsletter, vem aí o nosso podcast Focadas. Me acompanhe nos stories para você não perder nadinha, tá? Mas sobre o que eu gostaria de falar hoje? A pílula, ó, caiu aqui. A pílula é uma live, um vídeo curtinho, né? Onde a gente reflete sobre um ponto apenas. Tem algumas questões aqui que eu anotei do que vocês têm me falado, mas esse ponto eu acho fundamental, que é como ter mente positiva. Muita gente tem dificuldade com isso, aliás, esse é quase que um mal planetário, né? As pessoas conseguirem encaminhar tudo que precisam na vida, mas com foco no positivo, com foco no vai dar certo e colher os frutos do propósito divino. Pelo menos eu acredito nisso, né? Que Deus sempre tem um propósito na nossa vida, seja o que for que aconteça. Ele antes fez os seus planejamentos, mas ele deixa a gente com livre-arbítrio também para escolher, né? Porém, por que eu acho que para quem é concurseiro, concurseira, a questão de focar no positivo é tão importante? Eu lembro de uma vez o meu tio, irmão mais velho da minha mãe, ele se chama José e tem o apelido de Juca. Uma vez ele falou assim comigo, nem sei que época do ano era, mas acredito que no Natal. Rose, você nunca chora? Eu fiquei tão impressionada com aquela pergunta que eu falei com ele que eu me lembro não. Até aquela idade eu não tinha tido tantos momentos ou necessidades de colocar para fora em termos de choro, a menos que alguém tenha pisado no meu pé, né? Porque toda criança tem um pisão para poder fazer bastante raiva e chorar até esgoelar. Toda criança chora. Quando eu tive que fazer uma cirurgia aqui pertinho, aqui, não sei se dá para ver no meu pescoço, para extrair não sei o que, verruga me parece, minha mãe conta que eu fiz um escândalo no hospital, que até a cliente que ia chegar depois de mim, parece que uma menina um pouquinho mais velha, ela estava com medo de fazer o procedimento de tanto escândalo que eu fiz. Então assim, o ser humano chora, faz parte da vida chorar, colocar para fora as emoções, inclusive, é super saudável. Ruim é quem fica engolindo e depois isso vira uma doença. Porém, para você conquistar qualquer coisa na sua vida, essa é a minha opinião, tá? Você vai fazer o que você quiser com a minha opinião. Você pode pensar a mesma coisa, você pode compartilhar de parte do que eu tô falando, você pode inclusive discordar. Aliás, é super democrático. Meu perfil aqui é para isso, a gente pensar diferente. Aliás, o podcast, gente, vocês vão amar. Tô convidando certos alunos aqui, porque nós vamos falar de vários assuntos, né, da jornada do concurseiro, principalmente os desafios. Mas é uma galera que vocês vão muito gostar de ouvir, participar. Vocês vão estar conosco, né, via YouTube, via os canais, podendo aí interagir conosco. E o podcast Focadas é justamente para ajudar quem já passou por parte da jornada de estudos e pode ajudar iniciantes que nem escolheram o cargo ainda, estão pensando em fazer concurso, tá? A ideia do podcast é essa. E aí, a positividade, olhar positivamente para as situações, para as questões, para as pessoas, a mim, Rose, durante a minha vida inteira até agora, tem ajudado muito. Então, o que eu falo aqui para vocês, vocês sabem disso, né? A pílula da inteligência é um momento em que eu coloco para vocês o que está no meu cérebro, fruto da minha história, fruto da minha experiência, que eu acho que pode ajudar muita gente que esteja com dúvidas no começo. Eu, em 1993, como eu já falei, lá atrás, não sabia nem o que era um edital, e com muitas dúvidas, com muitos desafios, com muitas questões, trabalhando num horário, estudando no outro, aquela correria, às vezes ficando sem almoço e tudo mais. Esse movimento de me colocar à disposição da facilidade, olhar com positividade para as coisas, sempre me deu e rendeu bons frutos. Ao longo aqui desses, né, movimentos de falar sobre isso, vou externando aqui partes da minha história que ajuda a ilustrar. Vocês também que estão chegando agora no meu perfil, estou começando a me conhecer e entender um pouco como é que tudo funciona por aqui. Em breve eu vou colocar nos stories como vai ser a nossa jornada de 2026, tá? Toda a nossa programação, que pode ter algumas alterações, vocês sabem sempre disso, nem tudo é 100% fechado, mas eu gosto muito de planejamento, organização, até para vocês estruturarem as agendas aí de vocês, né?
Porque minimamente eu preciso saber, tem gente me chamando no WhatsApp e no direct, tá? Daqui a pouco eu falo com vocês. E aí é muito importante saber disso, como é que eu encaro a vida para que isso contribua para o meu ato de estudar. E eu posso falar desse lugar. Eu não sei se eu tinha 10, 11 anos ou 12, quando eu dei de cara com um trecho, se não me engano, de Laí Ribeiro, que eu transformei até numa musiquinha e a partir disso grudou na minha mente, nunca mais esqueci. Eu tô com 56 anos de idade, isso tá na minha cabeça. E essa musiquinha é um norte. Essa mensagem dele para mim é um norte. Primeiro lugar, confiar em Deus, e segundo lugar, confiar na sua mente, que quanto mais positiva ela for, melhor será o seu resultado. E esse trecho que ele fala, essa mensagem, né, é assim: sou perfeita, alegre e forte. Tenho amor e muita sorte. Sou feliz e inteligente. Vivo positivamente. Tenho paz, sou um sucesso. Tenho tudo o que eu peço. Acredito firmemente no poder da minha mente, porque é Deus no meu subconsciente. Nunca mais esqueci essa mensagem, essa frase. Repito sempre para mim mesmo. E quando eu chego na parte do positivamente, é aquela velha história da Coca-Cola, né? Ou do copo cheio, ou da xícara cheia. Você pode encontrar aí na sua frente um copo pela metade, enxergar, nossa, já tá acabando, ou já bebi metade, já saboreei metade. Tudo que você analisar na vida sempre vai ter um olhar que pode ser positivo ou negativo, aí é a sua escolha. Eu sempre gosto de olhar positivamente. Em que essa situação, ainda que seja uma situação desfavorável, ela pode me ajudar? Como eu posso me apropriar desse contexto para que ele me ajude no futuro próximo? Ou no dia que eu precisar dessa reflexão, dessa situação, dessa questão? Então, quando você usa positivamente o seu cérebro, você tem mais condição de encarar a realidade com uma energia motivadora para vencer aquele desafio, ou aqueles, né? Porque às vezes você tem mais de um aí, eu não sei o que você está vivendo na sua jornada. Mas eu sei, uma coisa eu sei, todo aluno, aluna minha, toda pessoa que chega aqui no meu direct, numa choradeira, e tá acontecendo isso, e eu não tô dando conta daquilo, esse momento de explosão, o ser humano até tem direito de fazer, porque é bom. Ou escrita, você coloca no papel tudo que tá te incomodando, pega esse papel, queima ele, joga fora. Ou falar para você mesmo, quem não gosta de contar. Eu sou um livro aberto, né? Eu conto tudo da minha vida, eu não conto da vida dos outros, que não tem nada com a vida de ninguém. Mas a minha vida eu conto toda, porque é uma forma, inclusive, terapêutica de eu lidar com as emoções, de eu externar o que eu penso. Quem me segue aqui nas redes sociais sabe exatamente quem é Rose Salgueiro. Só que nem todo mundo é assim. Tem gente que não gosta de um livro aberto o tempo todo, né? Então fala partes. Claro que eu também tenho coisas que eu não falo, porque principalmente o que eu tô projetando fazer, as pessoas ficam sabendo depois que eu realizei. Uma coisa ou outra eu anuncio antes. Por exemplo, que nós vamos ter o podcast, tô anunciando antes. Agora, se fosse uma coisa que eu avaliasse, se eu contar para todo mundo, a minha energia para fazer vai diminuir, eu deixo para contar depois que realizar. Isso é escolha sua. O mais importante que eu acho que eu queria dividir com vocês é essa necessidade, essa importância de você focar o lado positivo de tudo que você estiver vivendo. E aí alguns pontos eu fui analisando e anotando aqui. Por quê? Foco na solução, que eu já li sobre isso, ao invés de focar no problema. Estabelecer metas, ter um planejamento para desenvolver o olhar, o monitoramento da sua própria performance. Nós vamos falar isso na newsletter também, tá? Ser uma pessoa ou se constituir como uma pessoa antifrágil. Não sei se vocês conhecem esse conceito. Meu professor Érico Rocha que trouxe para mim essa fala uma vez, eu achei maravilhoso, que é ao longo da vida você vai se tornando uma pessoa não frágil, antifragilidade. As questões vão vir, os desafios vão vir, mas a sua forma de encarar não é, ai meu Deus, não. Você chorou já pôs para fora, ótimo, porque tem essas catarses, né? Mas a partir do momento que você topa resolver aquele problema, porque eu me dou 24 horas para tomar qualquer decisão, seja ela qual for, e depois que eu tomei a decisão também eu não olho para trás, eu não quero saber o que eu decidi, porque os frutos que eu vou colher da decisão, por exemplo, você tem A ou B opções. Se você escolher A, você vai colher frutos.
Se você escolher B, você vai colher frutos. Agora, não dá pra você ficar, ai, se eu tivesse escolhido A, o passado morreu. É igual fila de banco ou fila de supermercado. Não sei se vocês já observaram isso. Você fica de olho no caixa. Ah, ali só tem 3 pessoas, ali tem 4. A hora que você vai pra fila de 3, a quarta desistiu, a terceira desistiu, só ficou uma. Então não dá pra você ficar olhando pros lados. Você olha pra frente. Uma vez que você fez uma escolha, tem funcionado assim pra mim, pode te ajudar. Você escolhe essa ajuda se você quiser, se fizer sentido. Mas tem me ajudado muito a tomar decisões, escolher A ou B, e depois que eu escolhi, eu não quero saber como seria se eu tivesse. Uma vez eu estava com esse mesmo tio no carro, né? E ele é uma pessoa muito organizada, ele é uma pessoa, inclusive, que eu acho genial, divertida, ele é muito o espelho que eu gosto, né? Pessoa positiva. Ele tem essa positividade nele também. Ele olha pra pessoa e fala, nossa, você tá linda. Às vezes a pessoa tá um caco, mas ele olha na pessoa aquilo de positivo que ela tem. Ela pode estar até um caco por dentro, ele nem sabe, mas ele elogia a pessoa a ponto dela ficar bem realmente, né? O elogio faz isso com o outro. Quando você tem a possibilidade de olhar para o outro, retirar todo o seu mal, angústia, noite mal dormida e conseguir enxergar no outro a positividade, você não só está fazendo bem para você mesmo, mas também para esse outro, né? Que é tão importante quanto na minha avaliação. E ele, uma vez, a gente esteve saindo juntos, né? Mas a minha prima, filha dele, estava no carro, ele entrou numa panificadora e comprou lá XYZ coisas. A hora que ele entrou nesse carro, ele falou, meu Deus, isso aí daria... Não, aí ele passou em outro lugar, comprou num lugar e passou em outro para checar se o preço... Ó, pra você ver, pesquisa a gente costuma fazer antes, né? Mas ele fez depois. E aí ele encontrou um preço mais em conta nesse lugar que ele passou depois. Ele ficou, tadinho, de lá onde a gente tava até na porta da casa dele, acredito que dias depois, falando... Ah, meu Deus, essa diferença dava não sei quantos litros de leite, não sei quanto de manteiga, não sei quanto de gasolina. Ele foi listando o que ele poderia ter comprado se ele tivesse escolhido o segundo lugar, mas como que ele ia adivinhar que o segundo lugar estava mais em conta? Só de gastar gasolina para ir lá saber o preço já é algo que está debitando aí do possível desconto que ganharia, né? Então essa coisa das escolhas, ela é muito detalhada na vida da gente, e se você deixar, você fica triste por causa das suas próprias escolhas. Não olhe para o que você não escolheu. Colha os frutos do que você escolheu. Não fique imaginando, ai, se eu tivesse. Esse se na minha vida não funciona. E eu acho que ajudaria você a não fazer isso com você, principalmente na sua fase de preparação para concursos. Muita gente chega aqui no meu direct e fala, Rose, quanto tá seu método? Essa é a pergunta que eu mais abomino na vida. Porque se uma pessoa vem cá e pergunta quanto tá seu quilo de banana, se eu estiver vendendo banana, eu posso até falar, o quilo de banana aqui, exemplo, tá? R$100. Bem caro essa banana, né? Mas eu falaria o preço. Aí a pessoa vai fazer o quê? Vai na banca seguinte, da esquina seguinte, ou ao lado, saber se aquela banana lá tá mais em conta. Porque banana por banana é tudo igual. Posso vender arroz, posso vender o que for, que se alguém encontrar aquilo que eu vendo igualzinho em outro lugar e for mais em conta, é claro que a pessoa vai querer onde for mais em conta. Mas o que acontece? Por que eu não gosto dessa pergunta? Porque o meu método é inigualável, não existe igual em lugar nenhum. Eu tenho 27 anos de aprovações. A maioria da galera que está hoje na internet fora dela dando aula está fazendo a partir de Rose Salgueiro. Principalmente algumas pessoas aí que eu fico olhando de perto, estão me copiando, porque se copiar mesmo, você sabe onde é que vai parar, né? Mas, o que acontece? O meu método, ele é único. E eu registro tudo que eu faço justamente por isso. Se aparecer cópia, eu tenho direito de questionar. O meu método, dominar, treinar, revisar, DTR, ele tem 3 fases. Cada fase tem um sentido, objetivo, um significado, onde é que eu te levo, onde é que eu faço você chegar, que é no cargo público. Aqui nosso objetivo, como eu falo, não é passar, não é só ser aprovado, é ter condição de ter uma nota que faça você tomar posse no cargo de fato. E o que a maioria me diz, Rose, não tem o seu acompanhamento em lugar nenhum. Tem gente que já chamou meu acompanhamento de chiclete,
porque eu grudo em vocês até a posse do cargo. Então não me faça, se você pensou um dia, tá me vendo agora, esse vídeo vai circular aí, TikTok, Instagram, YouTube, tudo quanto é canto. Se por acaso um dia da sua vida, ó, já são 15 minutos, né? Eu combinei que é vídeo curtinho. Se alguma vez na sua vida você pensou em me perguntar, Rose, quanto é seu método? Não pergunte. Porque quem faz esse tipo de pergunta não está preocupado com o cargo, com a carreira, está preocupado com o bolso. O bolso que realmente você tem que estar preocupado é o salário que você vai receber depois que você tiver aprovado e tomado posse. O investimento que você vai fazer chegar lá, se fosse eu, faria o maior possível. Porque enquanto muita gente fica estudando aí em X, A, B, C lugares, aí é reprovado, vai lá estudar de novo. Aí é reprovado, vai lá e compra apostila de novo. Não, aqui você paga uma vez só. Você paga mais caro, sim. Mas você paga só uma vez. E eu tenho alunas que aprendem o meu método tão aprofundadamente que vão para casa com o meu método na cabeça e são aprovadas em 2, 3, 4, 5 concursos como a Márcia. Tá lá no link da minha bio. Vai lá, método DTR, aquela videoaula lá que tem o depoimento da Ana, que já passou em 2 concursos, o depoimento do Jonas, que me achou faltando assim 2 minutos para acabar o segundo tempo do jogo, falando assim, e foi aprovado em menos de 30 dias. A própria Márcia, que com o meu método aprendido, ela passou em 5 concursos e pôde escolher. A Sueli Amorim, que colocou lá nos meus destaques do Instagram, vale a pena estudar com a Rose Salgueiro, porque ela depois passou em todos e foi só escolher depois. Então, a pergunta que eu quero que você me faça é, Rose, como é o seu método? Não é quanto é. Se a sua preocupação é quanto é, não me venha fazer perguntas. Já pula meu Instagram, já vai para outro perfil, tá? Tá tudo bem, ficamos amigos, amigas, mas não me faça essa pergunta. A pergunta que eu gosto de ouvir é, Rose, como é o seu método? Quais são as fases? O que eu tenho que fazer? Igual ontem mesmo eu recebi, o que eu tenho que fazer ao entrar no seu método? Como é que as coisas vão acontecer? Como é que é a dinâmica? Como é que é o desenvolvimento? Preço você vê depois. Por quê? Formas de pagamento aqui são múltiplas. A Hotmart, que é a plataforma maravilhosa, mundialmente já reconhecida, super séria no mercado, tô lá há 8 anos, facilita a sua vida de maneiras, assim, de milhões de formas para você ter condição de pagar o meu método, que é mais caro, mas vai te dar o cargo de fato. Então, a minha preocupação é, como é que você está estudando? O que é que você está ou não conseguindo fazer que você deveria fazer? Gente, aqui em Belo Horizonte tá um calor que eu tô suando em bicas, não sei onde você está. Eu fiz uma chuvinha que eu chamo de chuvinha. Eu pus água aqui eu fico borrifando meu rosto, porque simplesmente eu quase morro de calor e eu vou fazer isso aqui no vídeo também, porque é assim que eu sou. Tô com calor, quero refrescar. Ah, é uma delícia. Faça aí você também. E aí, você chega aqui no meu WhatsApp 31 997 98 33 93 ou no meu direct do Instagram ou no meu Telegram e pergunta: Rose, como é o seu método? Lembre-se, não é quanto, é como. Porque eu vou te falar o como, te explicar como é que funciona. Seguindo o passo a passo direitinho, o cargo é seu. E as formas de pagamento, eu vou com certeza te dar uma possibilidade de lista para você escolher a que encaixa aí no seu momento. Então, encare positivamente as situações da sua vida. Até se você nunca me viu na vida. Rose Salgueiro Concursos, 27 anos de aprovações. Ainda tem gente que não sabe quem sou eu. Claro, né? O Brasil é enorme. Tem gente de fora do país que já me conhece. Tem gente aqui dentro que não conhece. Mas o Brasil é enorme, 200 milhões de pessoas, ainda tenho, né? Só da educação são 2,5 milhões de profissionais de educação no Brasil. Dentro de 200 milhões de pessoas ainda falta muita gente. Dentro da educação já sou bem conhecida, mas fora tem ainda muita gente, né? Mas, se você não me conhece ainda, chegou aqui agora, caiu de paraquedas nesse vídeo que ele vai circular, lembre-se, o mais importante para você conquistar seu cargo, começar a ser um profissional bem pago nesse país. Salário de professor nunca vai ser maravilhoso, devia ser 50 mil, 100
mil ou mais. Mas muitos municípios no Brasil têm um salário interessante, que minimamente você começa a viver. Não é sobreviver, viver. E aí você tem chance de fazer o segundo cargo, onde você vai um cargo para trabalhar e viver, o outro cargo para você investir, fazer uma renda passiva e ter condição às vezes de com uma renda você dorme, com a outra renda você viaja, você faz o que você quiser. O mais importante para mim é você refletir. Qual o futuro que eu quero? Visualiza aí. Como você quer estar daqui 5 anos? Você quer dormir em paz, todo quinto dia útil, seu salário cair na sua conta? Você quer construir uma vida super confortável para você e para sua família? Não sei o que está na sua mente. Você que vai me dizer. Mas uma coisa eu tenho certeza. Desses meus 27 anos, todo mundo que me fez a pergunta certa, como é que eu tenho que fazer? Como é seu método e o que eu tenho que executar? Quem vem pra cá com essa pergunta são as pessoas que estão hoje já com seu cargo público. Inclusive eu tenho alunas já aposentados, né? Porque com 25 anos você aposenta na educação. Se eu tenho 27, agora entrando, depois de amanhã já será 2026, estaremos aí começando a comemoração de 28 anos de aprovações. Eu tenho um dia no ano que eu comemoro oficialmente, que é o dia do meu aniversário, mas você pode começar a comemorar comigo a partir do dia 1º. A live da gratidão vai ser amanhã, como todo ano a gente faz. A gente agradece aqui pela vida, por tudo. Além disso, agradeço pelos aprovados e aprovadas do ano, que esse ano foi uma lista bem gordinha. Vou contar para vocês detalhes amanhã. Então é muito importante que você faça a sua lista da gratidão. Agradeça pela vida, pela família, por tudo que você tem. E acrescenta aí. Agradeço, ou vou agradecer amanhã, por toda a positividade que eu começo a partir de hoje a organizar na minha vida, para além disso tudo aqui que eu li, das questões que vocês me mandam, e vou começar a construir a minha antifragilidade. Eu não vou me deixar ser frágil diante das questões. Podem vir as chuvas, as tempestades, que eu vou saber como agir, mantendo-me no prumo, sem desespero e com condições de retomar e caminhar. Porque só vence quem passa pelas tempestades e quando a chuva para, tá lá para fazer tudo o que tinha que fazer. Não fez porque parou a chuva, ficou lá esperando a chuva parar. Parou a chuva, como sempre para, a vida continua. O importante é o que você faz quando você tá debaixo da chuva, né? Tá de carro? Para o carro, para não bater, para não ser alagado. Para num lugar, inclusive, onde a chuva tá menor. Não pare debaixo de aquelas marquises, né? Onde abastece postos de gasolina, porque já caiu muita chuva, já derrubaram aquilo ali em cima dos carros. Não vai para um lugar seguro. Você tem que tomar as melhores decisões, saber onde é que você vai ficar durante as tempestades da sua vida. O mais importante é como é que eu olho para essa tempestade e ajo de maneira mais positiva possível. Lembrando, o meu foco tem que estar na solução e não no problema. Se você começar o seu 2026 assim, eu tenho certeza que além de obter seu cargo, você vai ter uma jornada maravilhosa. Então, essa pílula de hoje, que já tem 23 minutos e 42 segundos, eram só 15, eram 10, 15 minutos. Essa pílula de hoje é para você ser uma pessoa mais positiva ou positivo. Se já é, seja ainda mais. Comece a visualizar todos os dias como é que você quer estar daqui 6 meses, 1 ano. Coloca isso no papel. Faça uma lista da gratidão. Vem para a live de amanhã agradecer junto comigo e vamos com o pé direito para o seu cargo em 2026. Mais de 400 mil vagas abertas na área da educação nesse país. A sua vaga está lá. Se você quiser o link de onde eu tiro essas informações em tempo real, é só você me chamar no direct que eu mando para você. Que é o mais importante. Se manter ligado, ligada. Onde está a sua vaga? Está no seu próprio município? Você quer trabalhar em outro município, estado? Não sei a sua realidade, a sua vontade. O mais importante é, não entre em 2027 sem cargo. Você tem 365 dias que vão começar agora para você ter esse sucesso
conquistado aí. Ok? Beijos e até a próxima.